Acontece que o agente de trânsito ele tem o que a gente chama de fé pública, né? Há uma presunção que os atos por ele emanados aí estejam corretos. E aí, nessa situação, acaba se fazendo a inversão do ônus da prova, ou seja, quem foi autuado tem que comprovar que não estava naquela situação. E isso que tu falou é muito comum, infelizmente, tá? Acontece, e se torna quase que um processo kafkaniano, porque tu não consegue fazer essa prova. Como é que vai provar que tu daqui a pouco não estava naquele local? Tá, e aí mais uma agravante. Se a pessoa já tem uns X pontos na sua carteira, ele contabiliza uma multa que ele não cometeu. E daqui a pouco ele pode ter a sua carteira chamada, me traz a carteirinha. Com toda certeza, não apenas as consequências daquela infração específica, mas também, né, as consequências do acúmulo de pontos que ela pode vir a gerar. Olha, uma das minhas meus grandes pleitos, e eu sempre que tenho oportunidade falo sobre isso, e aí depois a gente pode escutar aqui o Diego sobre esse assunto, é que infelizmente a abordagem, né, que é digamos assim, um complemento da autuação, do caráter educativo da autuação, ele foi completamente esquecido com o passar do tempo, e enquanto ela deveria ser uma regra, ela se tornou uma exceção. Por determinação das resoluções, portarias, enfim, toda a regulamentação do trânsito diz o seguinte, que toda vez que o agente de trânsito não puder, né, abordar por algum motivo, ele deve justificar isso no auto-infração. Infelizmente, o que acaba se vendo hoje em dia? Todas as infrações, né, que são autuadas à distância têm a mesma justificativa. Não foi possível parar por causa do fluxo. Ou seja, já tive situações de clientes que não foi possível parar, mas era 2 da madrugada. E a justificativa era a mesma, não foi possível parar por causa do fluxo. Poderia atrapalhar o fluxo, né, às 2 horas da madrugada. Então, qual é o grande ponto? Né, que eu acho que a gente tem muitos elogios para fazer para a EPTC, e eu sempre que posso faço, mas esse ainda continua sendo um calcanhar de Aquiles, no sentido de que não se prioriza a abordagem. Né? E eu já participei do Dia de Agente, só tive elogios também a fazer ao próprio programa, mas constatei em loco que efetivamente a abordagem não é privilegiada, apesar do código e toda a regulamentação correlata dizerem que é imprescindível que se faça a abordagem, mas, né, quando não for possível, que se justifique. O que eu penso quando a gente fala de não ser possível, Silvas? Eu preciso que o agente de trânsito use o apito. Queria saber, eu não vi nunca mais, nunca escutei nenhum agente de trânsito apitando para o cara parar. O antigo guarda de trânsito apitava. Exato. Se ele viu uma situação delituosa, por exemplo, o cinto, a falta do cinto, o que ele tem que fazer? Ele tem que abordar aquele veículo, ele tem que apitar para o cara parar. Né? Se ele não parar, aquele cidadão, inclusive, pode responder por uma outra infração, que é desobediência à autoridade. Ou seja, ele deveria fazer o seu papel, que é priorizar a abordagem e não usar a justificativa. Já vi situações também de pessoas, por exemplo, que estão ali, pararam naquela faixa de contenção, né, de um semáforo, sobre a faixa, e então o agente de trânsito do lado, fazendo a autuação, e não é capaz de chamar a atenção daquele cidadão. Quando a gente não chama a atenção do cidadão na hora que ele está cometendo a infração, aquela multa que chega quase 30 dias depois, ela não tem o mesmo efeito do que o puxão de orelha que é dado ali na via, pelo agente de trânsito. Agora, se me perguntar quais são as justificativas dessa mudança, né, desse procedimento em relação ao órgão de trânsito, eu acho, né, justificaria pelo fato de que já teve muitos casos de agentes de trânsito que foram, né, agredidos pelo cidadão, que é completamente condenável. Ou seja, quando o agente de trânsito ou da EPTC, né, que escuta aquela história assim, porque a EPTC não manda nada, a EPTC não tem poder de polícia, porque, enfim, todas aquelas lendas urbanas, né, que gostam de se repetir, acaba fazendo o quê? Promovendo a agressividade em relação aos agentes. E aí, por sua vez, acabam, né, não abordando, com medo, inclusive, de receber aí alguma agressão física, que já tivemos vários casos, né, Diego? Por conta de um cidadão que não gostou de ter sido autuado. Então, não sei como resolver o problema. Agora, não podemos justificar um erro com outro. Ainda é necessário que se privilegie a abordagem, por todos os motivos que o Código de Trânsito nos dá, né? Ou seja, temos que educar aquele cidadão. E aí, Silvas,
o cidadão consegue saber que ele foi autuado, ele consegue inclusive coletar provas de que aquela situação não estava acontecendo. Se o cinto é da mesma cor da roupa, ele poderia dizer, não, mas está aqui, ó, agente de trânsito, eu estou com o cinto devidamente afivelado. Então, penso que se um dia, né, nós tivermos aí uma mudança um mindset diferente e que a abordagem volte, né, a ser uma prioridade, como logo no início do Código de Trânsito foi, a gente pode ter aí multas mais eficazes do ponto de vista educativo.